Ninguém te contou isso, mas o segredo da ressurreição não está apenas no que aconteceu depois da morte. Está no que aconteceu antes, durante e dentro de quem viveu aquele momento. E quando você entende isso, tudo muda, porque deixa de ser apenas uma história distante, e passa a ser um padrão que pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida, a dor, e até o fim. Agora imagina a cena, o clima pesado, o silêncio estranho, a sensação de que tudo acabou. Pessoas confusas, com medo, tentando entender como algo tão poderoso simplesmente terminou daquele jeito. Porque, para quem estava ali, parecia o fim. Parecia que todas as promessas tinham sido interrompidas. Parecia que a esperança tinha sido enterrada junto com o corpo. E é exatamente aí que começa o ponto mais importante dessa história. Porque a ressurreição não começa no túmulo vazio. Ela começa no momento em que tudo parece perdido. Agora para e pensa nisso. Quantas vezes na sua vida algo pareceu acabado? Quantas vezes você olhou para uma situação e pensou que não havia mais saída? Essa sensação é real, é pesada, é quase impossível de ignorar. E foi exatamente isso que eles sentiram: medo, frustração, dúvida. Mas ao mesmo tempo, algo ainda estava em movimento, mesmo que ninguém percebesse. E aqui entra o primeiro segredo que quase ninguém entende. O silêncio não significa ausência de ação. Enquanto tudo parecia parado por fora, algo estava sendo preparado por dentro. E isso muda tudo, porque mostra que o momento mais escuro não é o fim, é o intervalo antes da virada. Agora segura isso. O túmulo fechado não era o ponto final, era uma pausa estratégica. E essa ideia é difícil de aceitar, porque vai contra tudo que a gente sente quando está no meio do problema. Quando dói, quando pesa, quando parece que não vai mudar. Mas a ressurreição prova exatamente o contrário. Prova que o impossível não precisa de sinais visíveis para estar acontecendo. E isso é poderoso, porque muda a forma como você enxerga o tempo. Muda a forma como você enxerga o silêncio. Muda a forma como você reage quando nada parece acontecer. Agora imagina o terceiro dia chegando. Ninguém esperando nada. Ninguém preparado. Nenhuma multidão reunida. Nenhum anúncio. Apenas o cotidiano seguindo. Até que algo quebra a lógica completamente. O túmulo está vazio. Agora pensa no impacto disso. Não é só surpresa. É confusão. É medo. É dúvida. Porque o inesperado nem sempre gera alívio imediato. Às vezes gera mais perguntas. E isso é importante, porque mostra que a transformação nem sempre é confortável no começo. Às vezes ela desorganiza tudo antes de fazer sentido. E é exatamente isso que acontece. As pessoas começam a questionar, começam a tentar entender, começam a buscar respostas. E aqui vem outro ponto forte. A ressurreição não foi apenas um evento. Foi um processo de revelação. Ela não foi compreendida de uma vez. Foi sendo revelada aos poucos. E isso conecta diretamente com a vida. Porque nem tudo faz sentido no momento em que acontece. Às vezes, o entendimento vem depois. Muito depois. E isso exige paciência. Exige confiança. Exige algo que nem sempre é fácil manter. Agora pensa nisso. E se o que você está vivendo hoje ainda não faz sentido? Por que não chegou no ponto de revelação? E se aquilo que parece confuso agora estiver em processo de transformação, isso muda completamente a perspectiva, porque tira o peso da conclusão imediata e abre espaço para algo maior. Agora vamos mais fundo, porque a ressurreição também revela algo sobre identidade. Mostra que aquilo que parecia derrotado, na verdade não foi vencido. E isso quebra uma crença muito comum. A ideia de que aparência define resultado, porque naquele momento tudo indicava derrota, tudo indicava fim, mas não era. Era exatamente o contrário. E isso é difícil de aceitar, porque a gente tende a confiar no que vê. Mas essa história mostra que o que você vê nem sempre é a verdade completa. Agora segura isso. O maior erro é concluir cedo demais. É decidir que acabou, quando ainda está acontecendo. E isso muda tudo. Porque muitas pessoas desistem no segundo dia, sem perceber que o terceiro dia ainda está vindo. Agora imagina quantas coisas poderiam ter sido diferentes, se tivessem esperado mais um pouco, se tivessem acreditado mais um pouco, se tivessem resistido mais um pouco. Essa reflexão pesa, mas também liberta, porque mostra que ainda pode haver tempo. Agora vem o clímax, o momento em que tudo se encaixa.
A morte não venceu, o silêncio não venceu, a dúvida não venceu, porque havia algo maior em jogo. Algo que não podia ser interrompido, algo que não dependia das circunstâncias externas. E isso é o segredo. A ressurreição não foi apenas sobre voltar à vida, foi sobre mostrar que a vida não pode ser parada pelo que parece final. E isso muda tudo, porque redefine o que é fim, redefine o que é perda, redefine o que é impossível. Agora para e respira. Deixa isso entrar. Quantas coisas você já considerou como fim, que talvez ainda não terminaram? Quantas situações você já fechou, que ainda poderiam se transformar? Essa pergunta é forte, porque mexe com decisões, mexe com postura, mexe com visão, e é exatamente isso que essa história faz. Ela não apenas informa, ela confronta, ela provoca, ela desperta. Agora eu quero te perguntar algo direto. Existe algo na sua vida hoje que parece morto, mas você ainda sente que não acabou? Porque talvez esse seja o seu segundo dia, e talvez o terceiro dia esteja mais perto do que você imagina. Mas ele exige algo. Exige que você não desista antes do tempo. Exige que você não conclua antes da hora. Exige que você continue mesmo sem entender. E isso não é fácil, mas é necessário. Porque a maior transformação acontece justamente quando você decide continuar. Agora segura isso. O segredo da ressurreição não é apenas o milagre, é o processo até ele, é o silêncio, é a espera, é a dúvida, é a decisão de não parar. E isso conecta diretamente com a sua vida, porque todo mundo enfrenta momentos de fim, mas nem todo mundo permanece até o recomeço. E essa é a diferença. Agora imagina se você decidisse olhar para suas situações de outra forma, não como finais, mas como intervalos, não como derrotas, mas como processos. Isso muda tudo, porque muda sua reação, muda sua energia, muda suas escolhas, e escolhas diferentes geram resultados diferentes. Agora pensa nisso, o que você faria diferente hoje? Se tivesse certeza de que ainda não acabou, essa pergunta pode mudar seu caminho, porque ativa algo dentro de você, algo que talvez estivesse parado, algo que talvez estivesse esquecido. E isso é poderoso. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você sentiu ao ouvir isso. E me diz, você está no primeiro, segundo ou terceiro dia? Se você quer continuar explorando mensagens que vão além da superfície e realmente transformam a forma de pensar, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Porque no final, o segredo não é apenas voltar à vida, é nunca desistir antes dela voltar.